Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, verso 15. O texto diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Somente até aí. Sacrifício de louvor. Quantas vezes você ouviu esse termo? A verdade é, o que é um sacrifício de louvor? Para a gente entender o que é um sacrifício de louvor, é importante entender o contexto que ele foi colocado aqui em Hebreus, a qual ele está inserido. A epístola aos Hebreus é destinada primeiramente aos judeus. Por isso o escritor faz uma explanação pelo Antigo Testamento. O texto fala da história dos judeus, fala dos heróis da fé. Isso para trazer significância dessas coisas para o centro do Evangelho. Veja, ele faz um passeio no Antigo Testamento e conecta ao centro do Evangelho, que é Jesus Cristo, que é a sua obra consumada na cruz, que é de onde nós tiramos e recebemos tudo aquilo que o Pai tem para as nossas vidas. E o escritor, ele frisa que o sacrifício de sangue, você vai ver lá no texto, ele foi extinto. Que a função do sumo sacerdote tornou-se obsoleta da maneira que era na antiga aliança. Pois Jesus, em sua morte na cruz, tornou-se o sacrifício definitivo. E ele se torna o nosso sumo sacerdote para sempre. O autor de Hebreus, ele faz um passeio em tudo que os judeus viviam, que eles criam, e faz uma conexão com Cristo. Hebreus 7, verso 27, olha o que diz. Hebreus 7, verso 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Veja, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Não há necessidade de mais um sacrifício. O sacrifício de Jesus foi único, suficiente, definitivo. Ele resolveu todo o problema que deveria resolver. Hebreus 10, verso 12 vai dizer: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Um único sacrifício para sempre. Ah, Deus tem que fazer mais alguma coisa para que a sua vida mude? Não. Um único e eterno e definitivo sacrifício através do Cordeiro de Deus muda a sua vida completamente e eternamente. Não há mais nada o que fazer. Mas o escritor de Hebreus, ele vai em todos esses pontos, porque ele precisa amarrar. E após ele ter definido todos esses pontos, no verso 15, ele nos exorta a oferecer a Deus um sacrifício de louvor.
Veja, ele está falando de sacrifício, ele está falando do sumo sacerdote, ele está falando que o sumo sacerdote da antiga aliança fazia vários sacrifícios, ele tinha que repetir os sacrifícios, porque os sacrifícios não eram suficientes, eram temporários, não eram eternos. Ele fala do sumo sacerdote, que vinha um, depois vinha outro após aquele, e eles iam sendo substituídos. E depois ele traz para Jesus falando, ele só precisou de um sacrifício, e ele eternamente é o nosso sumo sacerdote. Aí sim ele chega e fala, então você ofereça a Deus um sacrifício de louvor. Lembrando que o texto é destinado aos judeus, um povo que tinha a religião e os rituais no centro de suas vidas. Eles realmente buscavam cumprir, buscavam obedecer, e de repente Jesus vem falar de sacrifício. E vem falar que o sacrifício de Jesus foi o último. Que a partir dali não tem mais sacrifício. Porque ele foi definitivo. Ele foi suficiente. E ele traz a questão de adoração, e para o povo judeu, adorar significa sacrificar. O povo judeu no judeu não separa essas duas coisas. Adorar e sacrificar andam juntos. Esse ponto é importante para entender o que realmente é sacrifício de louvor, quando o autor de Hebreus escreve. Em Hebreus diz que não existe mais sacrifício a ser oferecido. Como que você fala para um povo que é acostumado a sacrificar, que ele não precisa mais sacrificar, porque alguém fez um sacrifício suficiente? Fica claro o dilema que surgiu na mente dos judeus. Como assim? Não mais? O que eu preciso fazer? Eu não tenho que fazer mais nada? E na cabeça de muitas pessoas hoje também acontece a mesma coisa. Tem muita gente pensando a mesma coisa. O que eu tenho que fazer para Deus? O que eu tenho que fazer para Deus? O que eu preciso fazer? O que eu preciso executar? Nós somos impregnados de sentimento religioso. Infelizmente, por muitos anos e por muitas gerações, a religião nos contaminou. Deus não criou religião. Jesus não criou religião. Religião foi criada pelo homem. Foi a forma que o homem tentou chegar até Deus, mas Deus mandou Jesus, a forma com que Deus criou e projetou para chegar e alcançar o homem. Jesus veio propor um relacionamento, uma intimidade, não uma religião, não formar religiosos. Porque o religioso, ele sempre está preso a isso. A mente religiosa é o que faremos agora. Qual a minha obrigação? Como que eu vou agradar a Deus? O que eu tenho que fazer? Entenda, o sacrifício da nova aliança não é algo externo, é algo interno. Esse sacrifício não tem como objetivo gerar algo, como, por exemplo, nos purificar, nos santificar, nos tornar propícios a Deus. O sacrifício de louvor é uma resposta que nós damos à salvação incondicional. Porque a salvação não tem condição. Da sua parte, você só precisa aceitar Jesus. O que vem depois é fruto de um novo nascimento, de uma nova criatura que nasceu.
Não é algo que você produz para ser salvo, é algo que você produz porque é salvo. A árvore produz o fruto conforme a espécie dela. Se eu sou salvo, eu vou produzir frutos de alguém salvo. Se eu estou em um estado de pecado, se eu me considero um pecador, essa é a natureza da árvore, vai produzir frutos, um resultado final de pecado. Mas se você nasceu de novo, e verdadeiramente você nasceu de novo, seus frutos vão glorificar a Deus. Quando eu sou salvo, naturalmente eu começo a gerar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de mim. O sacrifício de louvor é uma resposta à salvação. Salmo 50, verso 14, você quer ver? Salmo 50, verso 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Mas olha só o início. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Sacrifício. A sua gratidão é um sacrifício. Você vai entender, talvez você ainda não me acompanhe, nós vamos chegar num ponto que você vai compreender o que eu estou querendo te dizer aqui. A sua gratidão é o sacrifício que Deus espera. Salmo 50, verso 23, olha o que diz. Salmo 50, verso 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Gente, você só é grato quando alguém faz algo por você. Ou não? Você fala, eu sou grato. Por que você está sendo grato a mim? Porque você fez aquilo. O que Deus está dizendo aqui é, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Mas veja, novamente ele coloca gratidão como sacrifício. Na sequência diz, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O caminho de gratidão como sacrifício é um caminho. Muito interessante. O oferecimento de honra e gratidão a Deus deve ser o nosso foco. O desejo de glorificar a Deus era o culto diário de Calvino. Olha o que ele disse. Olha o que Calvino disse. Esta é a mais excelente forma de culto divino. E a única que deve ser preferível a todos os demais exercícios. Que celebremos a generosidade divina através de ações de graça. Que sejamos gratos ao amor e à bondade de Deus. Muitos têm uma opinião errada sobre o que é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor não é a igreja cantar canções a Deus. Nossa vida de adoração vai muito mais além das reuniões semanais do que nos cultos. A nossa adoração deve ir muito além do que possamos fazer, do que as nossas obras, do que o nosso esforço. Excede, vai além, é muito superior. Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. O nome de Jesus.
Romanos 10, verso 1 vai dizer que na antiga aliança era preciso seguir a lei, uma justiça que só poderia vir pela lei. Mas ele diz também da justiça que vem pela fé. E na nova aliança a justiça vem da fé. É a justiça que vem pela fé, está em confessar o nome de Jesus. Alcançarei justiça se eu confessar Jesus Cristo com a minha boca. Olha o que diz em Romanos 10, verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, você será salvo. Sacrifício de louvor é confessar o nome de Jesus. O sacrifício de louvor tem uma relação direta com a nossa conversão, é o resultado da obra de Cristo na cruz, da obra do Espírito Santo nos nossos corações, em nossas vidas, da transformação da palavra no nosso caráter, no nosso modo de viver. E o texto que nós abrimos a mensagem, ele começa dizendo o seguinte: por meio de Jesus, por intermédio de Jesus. Isso estabelece um princípio que devemos seguir e levar muito em consideração. O sacrifício que oferecemos a Deus tem que ser somente por meio de Jesus. Não tem outro meio. Somente através dele é que nossa adoração será aceitável. Deus não vai aceitar a sua adoração se a sua adoração não for por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. É somente por meio da fé no Filho de Deus, aquele que abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E através do seu sangue, podemos nos achegar a Deus. Podemos agradar a Deus. Podemos nos relacionar com Deus. Fomos regenerados pelo Espírito Santo e somos novas criaturas. Uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso nos faz viver em uma nova perspectiva de vida. A primordialidade da fé não é somente do Novo Testamento. Em Hebreus 11 mostra os heróis da fé do Antigo Testamento. Homens que foram justificados por fé e não por obras. Deus já estava acenando, Deus já estava mostrando o caminho que deveríamos percorrer. Abel ofereceu sacrifício a Deus pela fé. Veja, em Gênesis, no princípio de tudo. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Mas veja, o texto em Gênesis aqui está muito claro o que Deus procura e o que Deus aceita. Ele não busca o sacrifício em si, mas a pessoa que está sacrificando. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você traz uma oferta aqui no gasofilácio, para que a sua oferta seja aceita, você
primeiramente precisa ser aceito. Deus não quer coisas. Tem muita gente que acha que esse momento de oferta envolve dinheiro. Se Deus estivesse atrás de coisas e fosse só questão de dinheiro, a oferta de Caim seria aceita. Mas o texto diz que Caim foi rejeitado. Por isso a sua oferta foi rejeitada. Esse é um momento onde o seu coração é revelado. Onde aquilo que está escondido dentro de você é exposto para os céus. Amém? Você está me entendendo? Antes da sua oferta ser aceita, você precisa ser aceito. A Bíblia diz que o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Que extraordinário isso. Deus aceitou o sacrifício de Abel somente por um motivo. Abel era aceitável a Deus. Não foi porque ele tinha coisas melhores, não foi porque ele tinha feito algo. Não. Ele, o seu coração, a sua essência, a sua motivação, era o que Deus estava aceitando. Ele foi aceitável a Deus por causa de sua fé. O texto vai relatar que ele trouxe a oferta pela fé. Deus só aceita o sacrifício que vem da fé. Tudo que você faz, se você for motivado por fé, Deus gosta. Deus se agrada. Apóstolo Paulo diz que não podemos buscar a justiça própria. Devemos buscar a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 9. Vamos ler. Filipenses 3, verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. A justiça que vem de Deus e que procede de Deus se baseia na fé. Se a sustentação, se o alicerce não for a fé, não procede de Deus. Por isso que a palavra vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que quer agradar a Deus através do esforço, através das obras, através da performance, e Deus está simplesmente querendo a sua fé. O religioso vai buscar agradar a Deus pelo que ele faz. Ele vai enfatizar o seu trabalho para poder agradar a Deus. E Deus só está esperando a nossa fé. Ele só está buscando fé. A expressão frutos de lábios que confessam o seu nome, não se trata de meras palavras. A nossa confissão de fé precisa transformar tudo que fazemos e tudo que nós somos. Por isso que Paulo nos exorta em Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apóstolo Paulo está falando para você se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que você
se oferece como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Como? Qual foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O sacrifício que Deus está esperando é que você confesse Jesus. Que você reconheça Jesus na sua vida, que Ele é tudo que você precisa e que nele tem tudo que você deseja e necessita. Veja, vou frisar mais uma vez. Apóstolo Paulo diz: eu rogo, pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando o escritor aos Hebreus nos fala sobre esse frutos dos lábios, ele se refere a um âmbito mais profundo, o coração do homem. A nossa fé em Jesus precisa ser determinante em nossas ações. Augustus Nicodemos citou: aquilo que uma pessoa professa e pensa controla suas atitudes, suas ações, suas escolhas e seus posicionamentos. A fé que confessamos com os lábios deve ser muito mais do que palavras, deve ser a realidade daquilo que vivemos. Você quer oferecer sacrifícios de louvor a Deus? Precisa ser continuamente, todos os dias, diariamente. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Hebreus 3, verso 11, 13 e 11. Obras que não funcionam. Jesus enfatiza obras que têm data de validade. Diante dos judeus ele fala: essas obras não são suficientes, essas obras humanas pela lei não resolvem o problema, mas ele conecta a obra de Cristo e fala: essa é definitiva, essa é eterna, e nela você pode todas as coisas. Nela você é tudo. Esse verso mostra a prática de Israel em relação aos sacrifícios. O sacrifício de louvor, ele não tem dia, ele não tem horário, ele não tem local, é um estilo de vida, é diariamente, é na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na igreja, é dirigindo, é onde você estiver, você pode estar exercendo essa posição. Devem ser oferecidos diariamente em qualquer lugar que você esteja. Lembra da mulher samaritana, em João 4, que Jesus disse para ela: agora, não há um lugar específico para adoração. Qualquer lugar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aonde você estiver, será o lugar da adoração. Aonde você estiver, será o lugar do encontro. Aonde você estiver, será o lugar da manifestação. Veja, a presença de Deus não está em um lugar geográfico, está em você. A questão não é, e a bênção de Deus também não está no lugar geográfico, a bênção de Deus está em você. Você é o templo, você é a habitação, você é o recipiente. Sacrifícios de louvor em Hebreus dizem respeito ao nosso coração. Ali onde tiver o seu coração. Veja, tem um sentido interno. É nossa relação com Deus, é intimidade. Nossas atitudes têm um sentido vertical, mas também têm um sentido horizontal.
Confessar Jesus com nossos lábios é dar graças pela redenção. Falar de Jesus é exaltar o nome dEle. Ele é meu Salvador, Ele morreu por mim, Ele levou os meus pecados, Ele se tornou o pecado no meu lugar, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Sabe, a eternidade começou no dia em que eu disse: Jesus, você é o Filho de Deus, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e eu te aceito como meu Salvador. A eternidade começou ali. A eternidade não começa quando alguém morre. A eternidade começa quando alguém nasce de novo. Já começou, e você já pode experimentar a eternidade. Sabe, divulgar as obras de Deus em Cristo. Proclamar o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Salmos 105, verso 1 diz: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Fale do que Ele está fazendo. Sabe, uma marca do povo judeu, do povo hebreu, na antiga aliança, era que os povos, as nações estrangeiras, ouviam falar daquilo que o Deus de Israel fazia no meio deles. E os inimigos ficavam assustados. Tipo assim, que Deus é esse? Que Deus poderoso é esse? Então precisamos falar, precisamos divulgar. Mas é incrível, nós estamos vivendo em um tempo em que você pode falar de qualquer coisa, mas não fale de Jesus. Fale de qualquer Deus, mas não mencione o nome de Jesus. É como se o nome de Jesus fosse proibido. Há uma resistência a esse nome. Você não vai ver esses artistas que estão por aí, essa mídia, batendo o pé quando você fala de qualquer Deus, de qualquer outro nome. Você pode ser budista, você pode servir a Maomé, você pode ser qualquer coisa, mas Jesus não. Jesus incomoda. Mas por que Jesus incomoda? Porque o Espírito que atua nesse tempo, em alguma parte das pessoas, é o espírito do anticristo, não é o espírito do antideus, é o espírito do anticristo. Pode falar o nome de Deus, pode falar o nome de Buda, pode falar o nome de Maomé, mas Jesus você não fala. Jesus não é bem aceito. Mas você sabe por que o diabo coloca Jesus como não aceito? Como um nome que precisa ser evitado? Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único nome pelo qual alguém pode ser salvo. Então qual nome que o inferno vai evitar? O de Jesus. É um nome que não pode ser pronunciado, não pode ser pregado. Não existe um povo hoje no mundo que é mais perseguido, torturado, assassinado do que cristão. Não existe de nenhuma religião. Só que a mídia tradicional fala isso. Ela dá esses números? Não dá, porque para ela é interessante que mate tudo mesmo. Seja qualquer coisa, mas não seja cristão. Você pode ser qualquer coisa, e qualquer coisa é bonito, mas você é crente. Como que é isso? Aí eles começam a estigmatizar os crentes, né? Crente é isso, crente é aquilo, homofóbico, misógino. Aí aparecem uns nomes que a gente tem que... De onde tiraram tanto nome feio desse jeito, gente? Eu não sabia que eu era tudo isso, não. Deus me livre. Eu nem sei porque que eu estou falando isso.
Não estava aqui na sequência. Em Hebreus 13, verso 16 diz, não se esqueça de fazer o bem. Não se esqueça de fazer o bem. Sacrifício de louvor envolve o bem que você pode fazer pela pessoa que está próxima de você. Oferecer sacrifícios a Deus é fazer o bem. O bem a todos. Gálatas 6,10. A Bíblia nos ensina que devemos fazer o bem a todos. Os da família da fé principalmente. O modo como você se relaciona com seu irmão. Ei, se você tem algum problema de relacionamento com seu irmão, você está num problema sério, porque você faz parte de um corpo, e um dedo jamais pode ficar com raiva do outro dedo, porque senão é um corpo maluco. Pensa, a orelha querendo atacar os olhos, a perna querendo atacar o... Pensa como que o corpo vai andar. É uma loucura você atacar o seu irmão. É uma loucura você agredir o seu irmão. Seria um corpo maluco. Mas como o corpo de Cristo não é maluco, esses membros que começam a atacar, de alguma forma eles caem. Eles saem da árvore. Porque existe um sistema de proteção imunológico que protege o corpo de ataques. Entende? O corpo está protegido, o corpo está guardado. Seja membro do corpo. Seja somente parte de algo grandioso que Jesus executou na cruz do Calvário. Cumpra a sua função, assuma a sua posição, seja quem você é em Cristo, e cumpra o seu chamado e o seu desígnio nesse tempo e nessa geração. Amém? Efésios 5, verso 2, novamente ele vai falar, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício. Veja, novamente entra o sacrifício. Mas o amor pelo próximo, o amor pelo irmão, comunhão, auxílio recíproco entre eu e o meu próximo. Repartir o que temos nesse texto aqui. Vai além de coisas materiais. Tem gente que se conecta só às coisas materiais. Nosso conhecimento, nosso tempo, nossa atenção, nossa vida, tudo que nós possuímos pela graça de Deus precisa ser repartido. O que o pastor Paulo Mota fez aqui no momento do profético, ele estava entregando o que ele tinha, o que ele recebeu de Deus. Ele estava repartindo o que ele recebeu pela graça. Quando eu oro, quando eu ministro cura, vida em alguém, eu estou repartindo. Eu estou entregando o que eu recebi de graça. Você recebeu sem cobrança nenhuma? Você não pagou pelo que recebeu? Então entregue isso de graça. Amém?